Muito bom! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre reganho de peso. Tenho certeza que você, ou alguma amiga, alguém da família, alguma vizinha já ganhou peso novamente. Foi lá, perdeu, fez um trabalho legal, conseguiu perder um pezinho e de repente essa menina foi lá e ganhou um peso novamente. Vou trazer um exemplo prático para vocês de um vídeo que está em ascensão aqui no YouTube e também quero trazer para vocês ideias para que você possa reverter esse quadro, para que você possa ter um emagrecimento definitivo. Talvez você ainda não me conheça, mas eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e é com muito prazer que eu venho aqui compartilhar conteúdo com vocês quase que diariamente. Então vamos lá? Bem, eu peguei aqui um conteúdo dessa garotinha aqui, ó, vou ser bem sincero com vocês. Pois é. Vou ser bem sincero com vocês, eu não assisti, vai ser um react junto com vocês. Então o nome dela aqui, ó, é Paula Aiza, tá? Vou até me inscrever aqui, já vou chegar deixando o like da confiança. Inclusive, o like da confiança é aquele que se você não deixou logo no começo do vídeo, você já deixa já. E se até o final do vídeo, pô, não fez sentido para você, você vai lá e tira, não tem problema nenhum, tira o like, aí sucesso. Mas para não esquecer, já deixa o like aqui agora também, ajuda eu e ajuda a nossa amiga Paula aqui, certo? Vamos lá. Eu engordei tudo de novo e mais um pouco. Mas calma. Para as meninas e meninos que já são aqui do canal, não se assustem, porque o meu processo continua fluindo, continua caminhando aí de emagrecimento. O que eu quero compartilhar aqui com vocês, inspirada num vídeo que eu vi da Kimi sobre isso, eu achei muito interessante essa perspectiva de que a gente fala muito na internet sobre o processo de emagrecimento e a gente não fala muito sobre o processo de engordamento, de reganho de peso. Talvez porque a gente tenha vergonha, eu acho que junta um pouco de tudo isso. Então, eu comecei o meu processo de... Eu já engordei e emagreci inúmeras vezes ao longo da vida. Fiz inúmeras dietas diferentes, restritivas, enfim. E de alguns anos pra cá, eu decidi que eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Apesar de quem tá aqui no canal me ver fazer, às vezes, alimentação carnívora, mas não é por ser uma dieta restritiva. É porque eu estudo e gosto dos benefícios que eu vejo em mim da dieta carnívora. Alguns pontos interessantes aqui já pra gente começar. Primeiro, que nem ela falou, pô, ela faz a dieta carnívora aqui, eu não assisti esse vídeo, então não sei o que vai vir aqui, o que a gente vai poder agregar ou não, mas eu particularmente, Dani, não gosto da dieta carnívora, mas eu entendo que ela pode trazer benefícios para alguma pessoa, para algumas pessoas, e que para essas pessoas elas se adaptam muito bem e tá tudo bem, cara, acho que o mundo é livre, cada um faz o que quiser, não tem problema nenhum. Antes da gente iniciar aqui, talvez fosse a consideração final, mas eu sempre vou optar na dieta que o paciente consegue seguir. Então, se um dia chegar uma pessoa que faz dieta carnívora aqui no meu consultório, na minha consultoria, e que ela se adapta muito bem, eu jamais vou chegar para ela e falar, pare de fazer porque eu não gosto disso. Não, cara, eu vou pegar e vou entregar, eu vou otimizar o máximo possível de nutrientes naquilo que ela já vem fazendo, naquilo que é a cultura dela. Agora, se é uma pessoa que ela está super acostumada a comer todos os alimentos e agora ela quer começar a dieta carnívora, fala, cara, então vamos com calma, vamos fazer um processo de transição. Não conheço a Paula aqui, o que ela já fez, o que ela não fez, mas... E outro ponto que ela colocou interessante é em relação ao reganho de peso, que eu acho que esse vídeo vai ser engrandecedor para a gente. Todo mundo que perde peso terá um reganho. Agora, você não precisa reganhar tudo aquilo que você perdeu e ganhar ainda mais. Eu acho que, pô, perdi 10, ganhei 2 e consegui me estabilizar, sucesso, tá em casa. Jejuns prolongados, a mesma coisa. Eu estudo, pesquiso e gosto do que eu vejo em mim de resultados de jejuns. Então, as coisas que, de uns anos pra cá, o que eu comecei a aplicar comigo, são coisas que eu gosto de ver o funcionamento do meu corpo, da minha mente, da minha clareza mental, essas coisas, tá? Diferente de antigamente, que eu fazia porque dava resultado rápido na balança e ponto final. Não importava se me fazia mal, não importava se ia ferrar o meu metabolismo, e aí a gente já sabe o resultado, né? Mas eu quero falar especificamente de um dos meus processos de engordamento, né? Um dos meus reganhos de peso, que foi o último reganho, né, que eu tive muito grande. Aqui quem está chegando aqui agora, aqui no canal, eu tenho uma playlist inteira, que é o Diário da Dieta 1.0. Lá eu fui mostrando toda a minha perda de peso, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 2021, 2022, 4, 5 anos. E eu mostrei mais ou menos 1 ano e meio do meu processo, mas também teve uma parte que não tinha sido mostrada, que eu comecei a filmar já depois que eu já tinha encaminhado um pouco no meu peso. Eu chego até os meus 90 quilos, eu tenho 1,63 m, sempre pesei bastante, porque eu tenho
a estrutura óssea muito larga, muito pesada. Mas claro que isso é sobrepeso e obesidade, né? Aí já extrapola o que seria o peso comum de uma pessoa de estrutura óssea mais larga mesmo. E eu comecei meu processo, cheguei no meu peso máximo, né? Que tinha sido 90 quilos, 92 quilos, acho que 90 quilos. Esse ponto da estrutura óssea ser mais larguinha é muito comum, cara. Muitos pacientes chegam assim, e aí você vê que a pessoa quer virar uma Barbiezinha e você fala, meu, você tem noção do tamanho que você é? Claro que às vezes não dá pra falar, porque a pessoa tem que chegar com carinho, tem que acolher. Emagrecimento, cara, ele sempre vai ser muito mais com cunho emocional do que necessariamente com disciplina. Vamos e vejamos. Quando a gente quer ter um desenvolvimento de massa muscular, muitas vezes de fato envolve a disciplina, porque a gente precisa criar cada vez mais estratégias para que você possa burlar o teu sistema fisiológico e sinalizar de fato a hipertrofia. Já na questão do emagrecimento, por vezes eu preciso melhorar o comportamento dessa pessoa, portanto, com o comportamento eu preciso ter um cunho emocional. Movimentar, mas nunca... Perdi o negócio. Boa. Peso comum de uma pessoa de estrutura óssea mais larga mesmo. E eu comecei meu processo, cheguei no meu peso máximo, né, que tinha sido 90 quilos, 92 quilos, acho que 90 quilos. Mas lá tem tudo certinho. E aí eu fui perdendo esse peso, né, em algumas semanas mais fácil, alguns meses mais fácil, outros meses mais difícil, e com reeducação alimentar, basicamente. E depois, no meio do processo, eu comecei a introduzir atividade física, né, musculação e alguma coisa de funcional ali junto, pulava corda, fui introduzindo isso, fiquei mais ou menos um ano e meio com atividade física, me esforçando para lutar contra o sedentarismo, que eu nunca neguei, né? Eu nunca gostei da atividade física em si, nunca foi uma coisa natural para mim, não é que eu nunca gostei, eu sempre senti falta do meu corpo movimentar, mas nunca foi uma coisa natural. E aí, com muito custo, lá no diário tem uns 40 vídeos, então, semana a semana, então dá pra ver desde o primeiro diário até o último, o tanto de evolução que eu tive. E aí, nesse período, eu perdi uns 12 quilos, né, uns 12, 13 quilos. E tava muito contente com o resultado que eu já tinha alcançado, porque eu tinha recuperado um monte de roupa, eu tinha meio que renovado o meu guarda-roupa, porque eu comecei a comprar roupas que eu gostava e não só o que me servia na loja. Eu comecei a comprar roupas em lojas que antes eu não comprava, porque não tinha roupa pra mim, né? Tava me sentindo muito bem, as pessoas também já viam essa diferença, eu tava me sentindo muito mais disposta, a minha autoestima também melhorou, apesar de eu ter começado a minha autoestima reversa, né? Eu comecei primeiro a cuidar da atenção pro corte do meu cabelo, comecei a fazer unha, comecei a andar mais maquiada, a andar mais arrumada e resgatando essa autoestima também desse outro lado. Mas aconteceu o quê? Quem é daqui do canal sabe disso, gente. Mas eu tô contextualizando para poder chegar no que realmente importa nesse vídeo. Acontece que quando eu estava neste período em que eu estava firme na atividade física, que eu estava muito bem controlando a minha alimentação, estava conseguindo manter aquele peso ali, que pra mim naquele momento estava um peso ok. Eu poderia perder um pouco mais? Poderia, mas naquele momento eu já estava muito, muito bem, assim. Se eu ficasse naquele peso, pra mim eu já estaria muito bem, né? Porque quando eu comecei aquele meu processo, eu não conseguia sentar no chão pra brincar com meu filho, e eu tinha feito uma promessa pra mim mesma, na época que eu tive Covid antes das vacinas, né? Que eu fiquei com medo de dar alguma coisa muito ruim, tinha feito uma promessa de que eu ia cuidar de mim. Então, tinha um compromisso envolvido ali, não sei se vocês conseguem entender isso, mas eu acredito que sim, especialmente se você já passou por isso, por reganho de peso, tinha um compromisso comigo, no meu caso era uma promessa pra mim, então tinha um compromisso comigo, tinha um compromisso com as pessoas da minha família, com as pessoas que me amam, era como se eu tivesse um compromisso com os meus filhos, um compromisso com os meus pais, com a minha irmã, com o meu marido, né, com as pessoas que estavam próximas, e tinha um compromisso com vocês, com o pessoal que estava aqui naquela época no diário, porque tinha muita gente se estimulando através de mim, tinha muita gente que contava que estava perdendo peso a partir dos vídeos, sabe? Que estava descobrindo que era possível, mesmo que devagar, mesmo que sem pressa. Então eu tinha alguns bordões, alguns lemas. Na época o canal chamava Emacresça, inclusive. Na época eu era atuante no Instagram, hoje não mais. Na época eu tinha sempre algumas frases que eu repetia muito aqui, né? Você é seu projeto para a vida inteira. Enfim, né? Desistir não é uma opção. Então a gente falava muito disso, muito disso. E aí o que aconteceu? Eu resolvi meio que no susto, assim, eu tava pra entrar de férias, saiu um concurso que era inesperado, que me interessava, e eu resolvi abdicar de tudo pra estudar pra aquele concurso. E eram 3 meses e meio, eram 100... Cara, eu nem assisti o vídeo dela, mas eu até imagino o que aconteceu, ó. Ela falou aqui da atividade física, ela falou das roupas e do compromisso. Cara, isso aqui é sensacional. Primeiro, eu já imagino que ela vai falar aqui que ela deu uma focada em outra coisa e desfocou do físico, só pelo andar da carruagem aqui. Mas ela veio falando dos 40 episódios ali que ela já tinha passado, e olha só que interessante isso aqui, querida.
ela não gostava de atividade física e ela começou a fazer atividade física. O que acontece? Quando você tá perdendo peso pela primeira vez, é meio que tudo novo, saca? Pô, você tá começando agora, então, tipo, não gosta de atividade física, não gosta de atividade física, pô, mas hoje até que foi legal, cara. Hoje eu conheci alguém lá. Amanhã, pô, agora eu conheci o amigo do amigo ali. Pô, legal. Pô, hoje o professor colocou um pouquinho mais de peso, então eu aguentei. Percebe que você vai abrindo um caminho? Todo sobrepeso, obesidade, claro, não é generalizando, mas a tendência é que a pessoa seja sedentária. E para você movimentar essa pessoa, vai ser um esforço adicional. É diferente, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Cara, eu treino a vida inteira, desde criança, eu fui praticando esporte desde a criança. Então eu cheguei na fase adulta, pô, muito fácil fazer atividade física. Eu vou dar um outro exemplo. Meu filho hoje, cara, exatamente hoje, cara, ele foi pra musculação comigo, brincou na musculação, né? Não tem como treinar ele, só tem 4 anos, mas ele brincou na musculação. Aí depois ele foi pro jiu-jitsu junto comigo também, brincou no jiu-jitsu ali com a galera, tipo, vai lá, brinca com um de lutinha, brinca com outro de lutinha. Então é claro que na vida adulta ele já vai ter muito mais afeição para atividade física do que uma pessoa que foi sedentária a vida inteira. Mas o que eu quero dizer nessa parte é que a cada episódio, eu nunca assisti o episódio, retomo aqui, né? A Paula eu tô conhecendo hoje e já tô inscrito para conhecer mais o canal dela, enfim, os vídeos dela. Quando você vai abrindo esse canal, esse meio do emagrecimento, ele é tudo novo, ele é legal, você está começando, saca? Agora, no reganho de peso, você já sabe o processo. Aí vem a frustração de ficar pensando, pô, se eu não tivesse parado, eu tava assim. É delicado, cara. E lidar com roupas, nesse caso que nem ela falou, é maravilhoso. Toda mulher, ela não quer perder peso na balança, ela quer entrar na roupa que ela deseja, né? Que a roupa caia bem, que não fique marcando, que o sutiã não fique pegando. Eu entendo muito bem. E armar o compromisso, eu vejo que tem 2 vias, tá? Que nem ela falou, pô, eu tinha um compromisso aqui com a minha família, com os seguidores que estavam acompanhando. Quando você grita pro mundo que você vai fazer alguma coisa, te dá o senso de responsabilidade de ter que cumprir com aquilo. Veja, vou dar um exemplo de como atleta, eu sou atleta hoje. Eu tenho, hoje, né, sou atleta a vida inteira, mas eu tenho muito cuidado com a forma que eu vou falar, muitas vezes quando eu vou lutar, quando eu vou fazer alguma competição assim, porque você cria um alvo nas suas costas. E às vezes se você vai lá e bate firme, tipo, você cria um compromisso, não, eu vou fazer tal coisa, eu vou lá, vou ganhar, vou não sei o quê, às vezes você se preocupa mais em ter que fazer pelos outros do que por você. E aí você tem que cuidar, cara. Aqui mora um grande detalhe. Para algumas pacientes que já tentaram 1, 2, 3, 10 vezes a emagrecer, quando eu vou e posso conversar, eu falo assim, cara, não conta para ninguém, deixa só entre nós. Se perder uns 5, 6, 10 quilos e você quiser contar, para tirar esse peso da responsabilidade de fazer pelo outro e sim iniciar o processo por você. 6 dias até a prova. E aí o que me restou de alternativa para conseguir me doar tudo que eu conseguisse, porque na minha cabeça era a única oportunidade que eu ia ter para aquele concurso, ou pelo menos para eu saber como é que eu tava, como é que eu chegaria naquele concurso dando tudo de mim, foi me dedicar única e exclusivamente para aquele concurso. Então, eu entrei de férias, né, eu estava no meu trabalho, depois eu voltei a trabalhar e fazia a mesma coisa. Na época eu não estava na faculdade ainda. E absolutamente todo o meu tempo, energia e atenção foi para estudar. Então eu estudava 10, 12 horas líquidas por dia, já descontando o período que eu levantava para comer, para ir no banheiro. Eu só estudava. Eu não fui em festa de aniversário, eu não fui em aniversário do meu pai, eu não fui, já contei isso aqui, eu não levei meu filho em festa de aniversário dos amigos, nada, absolutamente nada. O meu marido saía para distrair as crianças, para eu poder ter silêncio aqui o máximo possível que eu conseguisse. Quando eu não tinha, eu botava um fone. Se eu achava algumas imagens, eu vou deixar aqui. Eu deixava um fone de ouvido, era época do frio, eu ficava... Então assim, isso mexeu demais com o meu emocional e com o meu físico, porque eu estava num período em que o meu corpo estava ativo. Eu estava cuidando da minha alimentação, e quem cuida da alimentação sabe que mesmo comendo comida de verdade, você precisa ir no supermercado, na feira, no hortifruti, você precisa ter as coisas em casa. Se começar a improvisar, a pedir delivery demais, é mais difícil, a gente sabe disso. E quando você não dá atenção para isso, quando todo segundo, quando todo minuto importa para você para outra coisa, você não dá a devida atenção.
E aí esse meu corpo passou a ficar, né? Se era 12 horas líquidas, acabava ficando muito mais do que isso. Então, de final de semana, eu chegava a sentar numa cadeira para estudar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e levantar às 11 da noite, sem ter olhado para a luz do sol, sabe? Comendo ali, estudando. Meu filho ficou doente perto da prova, eu com ele no hospital e eu lá estudando do lado. E aí o que aconteceu? Cara, aqui é muito interessante a gente falar, só complementando, que eu admiro pessoas assim, cara, que vai lá e faz o que tem que ser feito e não importa como. E eu sempre brinco que na Bíblia está escrito, né, que há tempo para todas as coisas, e nesse caso foi o tempo dela estudar. E todo mundo que você vê que tem um resultado extraordinário, não importa quem, ou em que posição, ou enfim, o que, ela sempre vai, se ela tiver sucesso, ela vai ter pelo menos algum período na vida de um foco intenso naquilo para ela ser extraordinária. Então, cara, e no emagrecimento não é diferente. Ela comentou aqui, se você está focada em uma dieta saudável, você vai ter que mais ver, você vai ter que viver mais esse lifestyle. Se você quer passar num concurso, você vai ter que viver esse momento do concurso. Cara, e para isso, para tudo na vida. Eu não competi antes, ó, um exemplo. Eu nunca competi antes no fisiculturismo, antes da segunda formação. Na minha primeira formação em educação física, a segunda era nutrição. Porque eu era imerso em estudar e trabalhar, estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Eu não passava um final de semana se eu não tivesse num curso. Se não tivesse curso na minha cidade, eu ia para outra cidade. Se não tivesse no meu estado, eu ia para outro estado. Eu sempre queria estar estudando. Então, eu sei muito bem o que ela passou e eu já consigo me ligar para onde que vai esse vídeo dela aqui. Isso, né? O meu emocional ficou extremamente mexido. Na época eu me culpava como mãe, né? Na época a Ana Júlia foi fazer uma viagem, uma excursão com a escola, eu percebi que eu estava abalada emocionalmente no dia da viagem dela, porque a hora que ela embarcou no ônibus eu não conseguia parar de chorar, descontrolada. Era uma sensação assim. Eu tive alguns períodos de descontrole emocional muito grande e pra mim, que tenho compulsão, começou a acontecer o quê? Eu descontar compulsivamente na comida. Então não é que eu comia muito, mas às vezes estudando eu sentava com meio pote de azeitona, com um pacote de amendoim japonês. Vocês estão percebendo que são coisas muito calóricas, né? E ali eu ficava mastigando e estudando. E eu não fui percebendo, ou não querendo perceber, o quanto meu corpo estava ganhando peso. E como a maior parte do tempo eu ficava de pijamas, né, e meus pijamas eram os pijamas anteriores, então eram largos, eu percebia que eu estava ganhando peso, mas eu não tinha muito essa noção. O resultado disso foi que quando a prova aconteceu, ali 3 meses depois, eu tinha ganho, nesse período, eu tinha recuperado de novo já os 12 quilos. Neste período curto, eu levei 2 anos para perder isso e eu recuperei tudo de uma vez. Então o formato do meu corpo ficou completamente horrível, né? O meu metabolismo, porque aí quando você ganha muito rápido assim, geralmente, você ganha tudo na região abdominal, tudo entre os órgãos e na barriga. E se tinha uma coisa que eu tava contente, é o quanto que minha barriga tava legal. Longe de ter uma barriga chapada, mas como que minha barriga tava confortável pra pôr as roupas. E aí ficou uma barriga muito grande, que tem uma grande pochetinha aqui que eu tô lutando pra diminuir até hoje, né? Mas ficou assim, meus braços, a minha papada, o meu rosto. Eu vou ver se eu deixo aqui também alguma imagem pra vocês entenderem. Era uma aparência de inchaço, sabe? E aí o concurso não deu certo como resultado, né? Apesar de eu ter ido... Tem o seguinte, há tempo para todas as coisas. E às vezes eu pego pacientes, assim como a Paula, que, às vezes ela ficou meses ali, fazendo acompanhamento, perdeu bastante peso, e aí começa a ter algumas mudanças na vida. No caso da Paula foi a questão do concurso, né? E aí eu sempre falo, cara, não pare, mas não é necessariamente para ela não parar com a dieta, mas não parar com os acessos ao profissional que lhe acompanha, no caso, quando é eu com o paciente, para não parar com esse contato. Porque a minha função como nutricionista, como eu falei lá no início do vídeo, é sempre tentar, nutricionista e treinador, entregar o melhor caminho para a pessoa dentro das condições que ela pode, e não que eu imponha algo para ela. Claro que às vezes a pessoa está num momento de vida que ela fala, Dani, o que você fizer aí, eu vou fazer e vamos embora, eu quero isso aqui, sucesso. Aí o jogo muda. Mas 99% das vezes é eu trabalhando com as ferramentas que o paciente me entrega. Aí a pessoa começa... Ai, meu ombro. A pessoa começa a baixar o peso ali e tal. Aí vem 1 mês, vem 2... Vem 3, teve um reganho de peso. O que aconteceu? Tô trabalhando até mais tarde.
vamos alterar essa dieta aqui, ó. Pô, não dá para levar 2 marmitas a mais? Não dá para levar 2 marmitas, porque lá não tem geladeira. Pô, então vamos aumentar nessa refeição para você ficar mais saciado para vir para cá. Putz, Dani, mas eu preciso ir comendo e tal. Cara, vamos pegar e vamos preparar algum tipo de fruta que você consiga comer mais, que tenha menos calorias, por exemplo, melão. Ah, mas não é crocante. Pô, vamos colocar uma isocrisp no meio aqui. Ou seja, você vai achando meios de resolver os problemas pontuais da paciente para evitar esse tipo de reganho de peso. E normalmente dá certo. Só dá errado quando o paciente literalmente desiste. E se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu nunca posso querer mais do que o paciente, né? Então, às vezes, o paciente já desistiu, você já conversou, já motivou, já trouxe para perto, e mesmo assim não tá dando boa, meu, daí aí é com o paciente. Então, eu só largo do paciente quando ele realmente desiste por ele, sabe? Tudo muito, muito bem. Eu fiz 89 pontos de 100, então eu fui muito bem. Mas foi um concurso que teve cláusula de barreira, eu passei uma resposta... Foda. Top, 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 top. Que eu acertei, passei errada pro gabarito, e essa resposta me custou ficar fora da cláusula de barreira. E aí, emocionalmente, isso foi um outro baque gigante pra mim. Então, na época, eu fiz lives no Instagram, tem alguma coisa por aqui no canal também, e foi muito, muito frustrante. E aí, somado a isso, nessa época, teve um diagnóstico muito grave. Na época, eu falei que era uma pessoa próxima, mas não falei quem era, mas de saúde do meu pai. Que é uma coisa que ele tem até hoje, né, é cardíaco, é irreversível, enfim, mas na época, receber esse diagnóstico, bem neste contexto, em que eu não tinha ido no aniversário dele, sabe, essas coisas, foi mais pesado ainda. Então, vocês imaginam essa carga emocional toda, que eu não consegui voltar para atividade física, e aí o que eu consegui fazer foi começar a tentar, pelo menos, olhar para minha alimentação, pelo menos para não perder aquilo que eu tinha construído de mentalidade, mas eu não tinha forças para gravar para o canal. E aí, essa parte é uma parte do engordamento que ninguém fala. Você se sente com vergonha, parece, que de andar na rua. Eu sei que ninguém deve nada pra ninguém, né? Mas é uma sensação de traição, sabe? Como se eu tivesse me traído, como se eu tivesse traído outras pessoas, porque era um compromisso público, né? Quando você perde muito peso, as pessoas falam com você sobre isso, as pessoas perguntam pra você disso, as pessoas elogiam, as pessoas elogiam a tua coragem, a tua determinação, a tua força, porque todo mundo que já passou por isso sabe que é difícil. E aí, de repente, é como se você fosse uma fraude, é como se você fosse uma farsa, sabe? Aquela síndrome de impostora. É como se, sabe, aquela esperança que você tinha, porque toda vez que a gente perde peso, especialmente muito peso, eu não sei vocês, mas a gente tem aquela esperança, eu tenho aquela esperança de que, poxa, dessa vez é definitivo. Dessa vez eu não aceito engordar de novo. Dessa vez eu não vou permitir fazer de novo comigo aquilo, fazer aquilo com o meu corpo de novo, com a minha saúde de novo. E aí quando de repente parece que você estava num transe, que você se olha, que você entende o que aconteceu, que você entende o quanto você se distanciou daquilo que você tinha alcançado, e especialmente que você olha e vê o quanto você tinha sofrido para chegar naquilo, é triste demais. É muito triste. É desesperador e ao mesmo tempo desesperançoso. Cara, eu lembrei de uma coisa que ela falou aqui. Na época do Covid, eu tinha uma paciente que ela era atleta de fisiculturismo. Uma wellness linda. Top, 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 top. Sinistra menina, cara. E aí, ela se preparando para a competição, a mãe e o irmão faziam aniversário no mesmo dia, era algum evento assim no mesmo dia. E aí, cara, eu por mim, Dani, tava meio longe da competição, falei, cara, pode ir, vai tranquilo e tal. E ela era uma atleta muito dedicada, e ela decidiu não ir e não comer, né? Tipo, aquele dia ela queria ficar regradaça. E aí o que aconteceu, cara? Naquele dia a mãe e o irmão pegaram Covid e os dois faleceram posterior a isso. E, cara, deu trabalho pra cuidar dessa menina depois, cara. Porque toda vez que ela associava, tipo assim, nossa, ela era atleta, uma atleta linda, ganhava tudo. E aí, depois disso, claro que daí ela teve o rebote ali e tal, porque daí foi um baque muito grande. Mas, cara, não conseguia. Anos que a menina não conseguia pensar em dieta, porque toda vez que ela pensava em dieta, vinha a culpa lá do que tinha passado anteriormente. Então, cara, Paula, eu super te entendo. E aquilo que ela falou aqui de, se agora você faz alguma coisa, você emagrece, e aí as pessoas vão te olhar dessa forma, ela já falou bonito aqui, tipo, não devo nada para ninguém, de fato você não deve nada para ninguém, mas
é o alvo nas costas que a gente comentou, né? Essa galera que fica fazendo trash talk, trash talk, tipo, ah, pô, vou te pegar, fazendo não sei o quê. Cara, isso daqui dói mais na pessoa que tá fazendo do que no outro, porque ela sabe que ela tá puxando o olhar para ela, se ela perde, a vergonha é muito maior para ela, entende? Um exemplo, o Bambam, quando foi lutar lá com o Popó naquela época lá, não sei se você acompanhou, mas ele fez um trash talk sinistro. Chegou lá e perdeu em 20 e poucos segundos. Preguiçoso, sabe? A impressão que dá é que, nossa, cansativo demais trilhar esse caminho de novo. Ao mesmo tempo que tem um lado positivo, porque você já sabe qual é o caminho, porque você conseguiu em alguma vez, você também parece que não tem forças para começar. Não tem força. Talvez você que esteja me assistindo, talvez alguma, né, de vocês, talvez esteja exatamente neste momento que eu estou descrevendo. Talvez você tenha engordado muito, talvez você tenha reganhado peso e por mais que você saiba que você tem que recomeçar, você não consegue tirar forças. Você não consegue, porque uma parte sua acredita que você não vai conseguir, ou acredita que é em vão, porque depois você vai engordar tudo de novo. Enfim, eu gostaria que você colocasse aqui, porque os comentários, eu sei que as meninas leem. Pessoal, acho que é isso. O que ela falou aqui faz 100%. Vou deixar aqui, eu não vou ver o vídeo inteiro da moça aqui para não... É para ela ter a pegada movimentar, mas nunca foi uma coisa natural. E aí, com muito... Aí, acho que é isso. A gente assistiu metade do vídeo, vou deixar aqui o link do vídeo completo aqui embaixo para você terminar de assistir. Acho que vale super a pena. A Paula, pelo que ela comentou aqui, ela tem uma experiência até profissional para lidar com o emagrecimento de outras pessoas ali. Se eu não me engano, ela falou que é coach, enfim, alguma coisa assim. Então, cara, se você reganhou peso, sacode a poeira. Seja bem-vindo de novo ao mundo. Esse é o mundo real. A gente não quer reganhar peso, por isso que na minha consultoria online eu prezo não por dietas extremistas, mas sim com dietas que a pessoa consiga fazer. A premissa básica da minha consultoria online é fazer isso, que a pessoa consiga seguir, porque se ela não seguir não faz sentido. O treinamento sempre é um treinamento desafiador, eu busco que seja desafiador, porque o treino muda a característica física das pessoas desde que ele seja de fato desafiador. E se você quer ter o meu acompanhamento de dieta, de treino, esse acompanhamento semanal que faz total diferença para você perder peso e se manter magro posteriormente, eu vou deixar um convite para você entrar na minha consultoria online, que eu vou deixar no primeiro link da descrição também. Você clica lá, vai lá, vê vai cair direto no WhatsApp, vai conversar com a minha assistente, vai descobrir como é que funciona certinho. E para mim vai ser um prazer, de verdade, cuidar de você do outro lado da consultoria, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. Deixa o like, se inscreve no canal e até breve lá na consultoria online. Tchau!